Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, as ondas de choque das tarifas de Donald Trump que ameaçam lançar o caos no comércio internacional. Depois, é a EDP, que na próxima semana tem a Assembleia Geral. Daqui a pouco falo com a Susana Paula e a Bárbara Silva. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o dia a que Donald Trump chamou de libertação. O presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas de pelo menos 10% para todos os produtos importados de todos os países, às quais acrescem tarifas descritas como sendo recíprocas. No caso da União Europeia, são 20%. É a resposta às taxas que a Europa cobra na importação de produtos norte-americanos e que, diz Trump, atingem 39%, o que não é exatamente verdade. European Union, they're very tough, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Comigo está a Susana Paula, que acompanha este tema. Susana, olá. Já vamos à possível reação europeia, mas primeiro vamos tentar sistematizar o que Donald Trump anunciou. Há tarifas para todos os gostos, para a União Europeia são 20%. Sim, é verdade. Donald Trump anunciou tarifas para um conjunto de 185 países, que vão, como disseste, entre os 10% e os 50%. Portanto, elas, na maior parte dos países, aplicam-se em 10%, mas chega aos 50% num país pequenino chamado Lesoto, que é um enclave na África do Sul. Mas também chega aos 34% na China e, como disseste, aos 20% na União Europeia. Estas tarifas vão aplicar-se em cima das que já foram anunciadas e das que se prevê ainda que sejam apresentadas nos próximos tempos. Estamos a falar dos automóveis e de alguns setores específicos que Trump prometeu, mas que ainda não concretizou, como o caso das farmacêuticas e da madeira, por exemplo. As tarifas é suposto entrarem em vigor a 9 de abril. Ainda não sabe exatamente os contornos. Queria só dar aqui uma curiosidade, e porque falaste em tarifas para todos os gostos, algumas delas vão mesmo aplicar-se em territórios sem habitantes. É o caso, por exemplo, da Heard Island, na Austrália, que dizem os jornais internacionais têm mais pinguins do que habitantes. É um caso bizarro que é integrado numa coisa que pode ser muito mais grave. Agora, desde o início houve aqui uma dúvida que foi: como é que tudo isto foi calculado? Porque nós todos vimos Donald Trump a apresentar uma tabela que tinha duas colunas. Numa estava as tarifas que os Estados Unidos propõem e que decidiram que vão aplicar aos tais 185 países, que são basicamente todos os do mundo. Na outra estava aquilo que a administração americana diz ser um conjunto de, na altura não se percebeu muito bem, mas que seria de tarifas impostas por esses territórios, juntamente com outros fatores, que ele até disse que seriam não monetários. Afinal de contas, como é que os conselheiros de Donald Trump chegaram àqueles valores que lhes permitiram calcular depois as tais tarifas recíprocas? É um método, para dizer de forma simpática, pouco convencional, de facto. Porque normalmente o que é feito para se calcular a taxa média de tarifa, ou seja, a tarifa é o preço que os produtos, ao entrarem num país, paga. Normalmente o que é feito um rácio entre esse custo no valor da exportação, e usando esse cálculo a União Europeia considera, ou chega à conclusão, que a entrada de produtos norte-americanos em solo europeu paga cerca de 1%. Mas o que Donald Trump ou a equipa Donald Trump fez foi uma coisa bizarra, como dizias, e como muitos jornais internacionais, o Financial Times, o New York Times, apelidam. Basicamente pegaram no déficit comercial de cada um destes países e dividiu pelo valor das exportações. É por isso que isto dá valores altíssimos. No caso de Angola, por exemplo, tenho aqui de cor em torno dos 60%, e há de ter algo a ver com os combustíveis, mas no caso da UE deu de facto um valor de 39%. Portanto, o que não corresponde de todo às tarifas impostas aos produtos norte-americanos. Porquê? Porque Trump também está aqui a assumir, além das taxas aduaneiras, digamos assim, está a considerar outras medidas, outras barreiras, impostos. Está a considerar, por exemplo, o IVA, que não é de todo uma tarifa, porque não só os produtos norte-americanos pagam IVA, como pagam os próprios produtos europeus dentro do território europeu. Portanto,
Isto não é nada, não é um método simples, como Trump tinha dito que ia ser. Ainda assim, depois os valores não correspondem nessa tabela de que falavas, porque Trump admite diz que foi simpático e faz um desconto a alguns países. Não deixa de ser curioso que ele faça. E que caracteriza essa atitude como de bondade, digamos assim, para com os países, para não lhes cobrar supostamente tanto quanto ele diz que os produtos norte-americanos são tarifados. Agora, que reações é que tem havido, Susana, sobre o possível impacto que estas tarifas podem ter? As reações estão a ser muito negativas, aliás, na antecipação já estavam a ser muito negativas. Os mercados todos no vermelho, primeiro na Europa, depois mais tarde, claro, nos Estados Unidos. As agências e os analistas falam em possíveis recessões em vários países, portanto estão aqui a pôr uma expectativa de fortes revisões em baixa do crescimento económico dos países. Desculpa interromper-te, o que pode ser particularmente grave em alguns dos países da lista, que são muitos deles países que são muito pobres, são países, digamos, do terceiro mundo, como se costuma dizer, e que têm aí uma grande dependência. Sim, e puxando aqui a brasa à nossa sardinha, à União Europeia, numa altura em que o crescimento económico europeu já está muito, muito constrangido por vários fatores. Por exemplo, o Banco ING, que é um banco holandês, fala numa revisão em baixa de 0,3 pontos percentuais. Portanto, isto pode parecer pouco, mas no caso da UE pode significar um não crescimento ou uma estagnação, e isto tem impacto. Depois, os próprios governos já estão também a reagir. A China fala numa grave ameaça. A União Europeia promete retaliar, ainda não sabe exatamente no momento como. em que gravamos há uma promessa de retaliação, mas ela ainda não foi concretizada, exatamente, digamos assim. Um pacote Ursula von der Leyen fala num pacote de contramedidas, e depois dentro da União Europeia alguns países já avançam também com certos planos de contingência, digamos assim. A Espanha já anunciou apoios que podem chegar aos 14 mil milhões de euros para as empresas, e por cá o Ministro da Economia, Pedro Reis, vai ouvir os setores potencialmente mais afetados numa longa lista de associações empresariais na próxima semana. As reuniões começam na quarta e vão até sexta-feira. Estamos a falar de setores de cortiça, de têxteis, automóveis, tudo um pouco, e depois admite aqui também algumas medidas de apoio com fundos do Compete e do Banco de Fomento. O impacto económico ainda está por aferir, claro. O Ministro das Finanças da semana passada dizia que haveria algum impacto, mas acreditava na capacidade de adaptação das empresas. Temos, por exemplo, Mário Centeno, o Governador do Banco de Portugal, a pôr aqui alguma água na fervura, e a mostrar-se mais preocupado, por outro lado, com as medidas de retaliação e com o impacto que isso pode ter também a nível europeu. Sendo que, deixa-me apenas acrescentar que o Ministro da Economia também, na manhã de quinta-feira, transmitia ao Negócios uma mensagem que de resto já tinha tornado pública, de que ao mesmo tempo a Europa tem que ter alguma cautela na reação às tarifas anunciadas por Donald Trump, porque uma reação exagerada pode ser contraproducente para o próprio mercado. Pois, deixa-me só acrescentar, é que aqui a questão da retaliação, estamos a falar de tarifas em cima de tarifas, não é? E como dizia Mário Centeno, isto não é só o impacto não é só no consumidor final, é em toda a cadeia de produção, abastecimento, e no fundo quem vai pagar é toda a gente, porque a nível global a economia está tão interligada, as empresas, os bens estão tão ligados que é difícil fugir a isto. Vamos ver como tudo evolui. Obrigado, Susana. Susana Paula e as tarifas de Donald Trump. E agora, a EDP. Com uma parte do negócio nos Estados Unidos, a EDP prepara-se para a Assembleia Geral de Acionistas, marcada para a próxima semana. Aliás, a Renováveis tem a sua própria Assembleia Geral no dia em que gravamos este episódio. Comigo está a Bárbara Silva, que acompanha os temas de energia. Olá, Bárbara. Esta Assembleia Geral acontece num contexto diferente para a companhia. No fundo, quais são os temas quentes, digamos assim, em cima da mesa? Olá, Hugo. Sim, de facto este ano a Assembleia Geral terá aqui uma tónica diferente, o mundo está diferente. Se no ano passado a Assembleia Geral estava muito marcada pela reeleição
de Miguel Stilwell de Andrade para um segundo mandato e também da sua equipa do Conselho de Administração, e também foi uma Assembleia Geral pós saída de João Talon da figura de Sherman, e entrou Lobo Xavier. Portanto, o ano passado eram estes um pouco os temas em cima da mesa, alguma instabilidade interna, mais essa questão. Este ano a Assembleia Geral centra-se sobretudo em questões de dividendos e de aprovação de contas, e tal como tu disseste, e bem, mas acontece numa fase de grande instabilidade para o setor das renováveis, para o setor da energia, e tem muito a ver com os Estados Unidos e com tudo o que está a passar. Mas indo à Assembleia Geral em concreto, portanto, está convocada para 10 de abril e será votada a proposta de aplicação dos resultados e o pagamento de um dividendo de 20 cêntimos por ação. Isto num total de 836,8, quase 837 milhões de euros. Basicamente este montante tem em conta a totalidade das ações representativas do capital social da EDP e da ordem de trabalhos que vai estar em cima da mesa na próxima semana. Faz também parte da votação das contas individuais e consolidação da elétrica e também as remunerações do Conselho de Administração para o próximo ano, e além disso os acionistas vão também ainda ter de decidir se autorizam o Conselho de Administração a comprar e a vender ações e obrigações próprias. Portanto, será muito isto que estará a ser debatido. Claro que os acionistas estarão nervosos com tudo o que está a passar, além de que os resultados de 2024 foram apresentados há pouco tempo. A EDP viu cair os seus resultados, que foram de 801 milhões. O ano passado estiveram perto dos 1.000 milhões de euros, não chegaram, foram de 952 milhões, mas foram melhores no ano passado. Mas ainda que a EDP apresentasse resultados e positivos, a EDP Renováveis fechou o ano no vermelho, com prejuízos acima de 550 milhões de euros. Portanto, de facto, a empresa está aqui numa fase desafiante. Falavas há pouco na questão dos Estados Unidos. Até que ponto é que a EDP pode ser afetada por estas decisões da administração norte-americana? Por ser uma utility, ou seja, por ser uma empresa que vende sobretudo eletricidade, gás, por estar mais na categoria das utilities, a EDP não é diretamente impactada pelas tarifas. Mas Miguel Stilwell já disse que EDP... Estados Unidos e Europa são os dois mercados âncora da EDP, portanto são os dois mercados que são seguros, onde é seguro investir e trabalhar, e portanto se há um desses mercados que está com tanta insegurança, e além disso nota-se aqui uma mudança no discurso, nota-se uma mudança no discurso, mesmo na corrida para as primárias. Durante as primárias ainda não se sabia se Donald Trump ia ganhar ou não, havia sempre uma questão de dizer não, mas a EDP já sobreviveu a uma administração Trump, há muitos estados que são republicanos, que são os estados que desenvolvem mais as renováveis, o Inflation Reduction Act é bipartidário, portanto não é por o Donald Trump ir para o poder que agora vão acabar com o Inflation Reduction Act, mas o que se vê de facto agora é um discurso muito mais cauteloso, e das últimas vezes que Miguel Stilwell falou e deu também uma entrevista muito recente à Bloomberg, já a incerteza já é assumida, e já é assumida nas palavras e foi também assumida nas contas, porque aquela queda de 16% nos resultados tem muito a ver
duas questões, com imparidades na Colômbia, que foi um país onde a EDP tentou entrar, mas que não correu bem e, portanto, teve que desistir, teve que assumir que não foi uma boa aposta, e também tem a ver com os Estados Unidos. Porquê? Porque, lá está, o Inflation Reduction Act para já parece não ser completamente, ou seja, Trump não chegou e não disse vamos acabar com as medidas do Inflation Reduction Act, que no fundo dá apoios a quem investe em energia renovável e outras nos Estados Unidos, projetos para a descarbonização e transição energética, mas Trump é assumidamente contra projetos eólicos offshore. Portanto, é uma coisa em que ele não acredita, e por causa disso... A drill, baby, drill, não é? Foi uma das frases... Pronto, exatamente. Trump é muito mais a favor da expansão, do aumento de produção de petróleo, produção de gás natural. Já disse que quer ajudar, quer mandar para cá, para a Europa, gás natural barato, e portanto é por aí que ele quer ir. E portanto no eólico offshore, só que é precisamente no eólico offshore que a EDP tem alguns, e ganhou leilões e assegurou direitos de desenvolver projetos, e portanto há um projeto em concreto que é na costa oeste, portanto na costa virada, que é virada para Portugal, no fundo, para a Europa, que portanto tinham decidido fazer ali um compasso de espera de 2 anos, mas pensaram, não, vamos fazer um compasso de espera de 4 anos. Portanto, é um projeto que vai ser adiado 4 anos, na esperança que depois Trump não fique mais, e não deverá ficar, e registaram também imparidades. Portanto, isso teve impacto nas contas da empresa, teve impacto nas decisões de investimento. Miguel Silva assumiu que 2025 e 2026 vão ser anos muito difíceis para a EDP, já tinha assumido isto em 2024, quando deu uma entrevista ao Jornal de Negócios, e portanto vai ser aqui um bocadinho uma travessia do deserto, não é? Aqui um aguentar, no fundo, um voltar às trincheiras, não é? Não é uma fase de expansão, de ir à descoberta de novos mercados. É jogar à defesa. Exatamente, é o voltar à trincheira e proteger, no fundo, proteger o que já se tem. Cá estaremos para acompanhar esses desenvolvimentos na EDP. Bárbara Silva, obrigado, Bárbara. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.